Em um mundo mergulhado em dor e devoção, existe o reino de Custódia, onde a fé e a penitência caminham lado a lado. Ali, cada ser vive sob o peso do milagre, uma força misteriosa e poderosa que transforma a devoção em sofrimento. Neste lugar nasce nossa história, centrada em um guerreiro silencioso e implacável, o penitente. Ele é o último sobrevivente da Irmandade do Pesar Silencioso, um grupo de guerreiros inspirados pelo silêncio do milagre e pela figura do retorcido. Eles foram excomungados pela Igreja após entrarem em conflito com sua santidade Escribar e mortos em um massacre ordenado pelo próprio líder. O penitente foi o único ressuscitado pelo milagre. Armado com a espada mea culpa, forjada com o próprio sofrimento e capaz de infligir dor e expiar pecados, ele é o único capaz de enfrentar o ciclo de tormento que consome Custódia. O milagre não nasceu de um homem, mas emergiu como uma resposta misteriosa e divina à dor e ao desespero coletivo de Custódia. Entre as primeiras figuras marcadas por essa força, houve um jovem que viria a ser chamado de o Retorcido. Não o criador do milagre, mas a vítima e o veículo mais notório de sua transformação. Em meio ao desespero, ele clamou por expiação e, ao gritar, "Minha grande culpa!", atraiu o toque do milagre, tornando-se um símbolo vivo da penitência que desde então moldou o reino. O milagre é um ciclo de dor, fé e expiação. Aqueles que clamam por perdão podem encontrar redenção, mas também tornam-se presas das altas vontades. As altas vontades foram outrora santos humanos, elevados pelo milagre à condição de entidades espirituais. São elas que guiam Escribar, moldando-o como um instrumento de fé e penitência, perpetuando o ciclo de sofrimento em Custódia. Operam nos bastidores, mantendo a devoção corrompida e o ciclo de dor em funcionamento. A cada igreja, praça e ruína, a presença do milagre é sentida. Ele molda o mundo, transforma a dor em poder e corrompe a devoção em sofrimento. Os habitantes de Custódia carregam marcas físicas e espirituais dessa influência, tornando o reino ao mesmo tempo sagrado e aterrorizante. Escribar foi elevado pelo milagre e pelas altas vontades a líder espiritual da Igreja. Ergueu sua catedral como trono de poder, comandando a legião ungida, cavaleiros fanáticos que impõem punições e garantem obediência. Ele personifica a autoridade do milagre, mantendo Custódia sob controle absoluto. Quando o penitente desperta, encontra Custódia em ruínas, ruas estreitas, mercados decadentes, igrejas imponentes e cavernas profundas habitadas por monstros corrompidos pela fé e pelo milagre. Guiado por Deogracias, ele entende sua missão: alcançar a Mãe das Mães, antiga sede espiritual de Escribar, enfrentando as 3 humilhações para provar seu valor e restaurar a esperança no reino. Tem piedade, a submissão absoluta. Um ser metade humano, metade árvore, simboliza a humildade diante do sofrimento. O penitente deve confrontar sua vulnerabilidade, reconhecendo que a penitência começa quando se aceita o peso da dor e da culpa. Cada golpe recebido e cada ataque desviado é uma oração silenciosa, lembrando que a expiação exige respeito pelo sofrimento próprio e alheio. 3 angústias: o medo, a culpa coletiva. 3 mulheres fundidas em um único ser, representando medo, angústia e culpa coletiva. Elas testam a coragem do penitente, pois cada ataque não é apenas físico, mas psicológico, revelando memórias de falhas e culpas passadas. Superá-las exige não apenas força, mas determinação, paciência e clareza mental. Nossa Senhora do Rosto Queimado, sacrifício e beleza perdida. Uma jovem com o rosto queimado, cujo corpo lembra que a beleza pode se tornar maldição quando sacrificada em nome da fé.
Lutar contra a Áurea é compreender que o caminho da expiação exige dor pessoal e resiliência. Um lembrete de que a redenção tem custo e que a beleza e o sofrimento podem coexistir. Cada vitória não é apenas física, mas espiritual, aproximando o penitente de seu destino e revelando mais sobre a verdadeira natureza do milagre. Uma força manipuladora das altas vontades que mantém custódia em um ciclo de sofrimento interminável. No topo da catedral, o penitente encontra Crisanta, a cavaleira devota de Escribar. Ela ergue sua espada com firmeza, olhos ardendo com fé cega, acreditando proteger aquilo que sempre acreditou ser sagrado. Mas a verdade por trás de seu dever é muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. O combate se inicia. Cada golpe de Crisanta é rápido e preciso. Cada ataque do penitente é um reflexo de sua dor e determinação. Mas por trás da força, a hesitação. Crisanta não é pura maldade. É uma vítima da manipulação do milagre, moldada por toda a vida para acreditar que sua lealdade é um ato de santidade. Enquanto lutam, fragmentos de percepção atravessam a mente dela. O milagre, longe de ser uma força benevolente, é uma entidade parasitária, alimentando-se da culpa, do medo e da devoção distorcida dos habitantes de Custódia. Cada penitência, cada lágrima, cada ato de expiação fortalece a força que mantém o reino em um ciclo de sofrimento interminável. Crisanta percebe, horrorizada, que Escribar, a figura que ela venerava como supremo guardião do milagre, não é um deus, nem o criador do milagre, mas apenas um instrumento das altas vontades. Essas entidades são as verdadeiras arquitetas do sofrimento em Custódia. Elas se alimentam da fé distorcida e da expiação constante do povo, manipulam líderes como Escribar e mantêm o milagre como um ciclo de controle absoluto sobre a população. Com cada golpe desferido pelo penitente, a visão de Crisanta se torna mais clara. Ela vê o milagre pelo que realmente é, uma máquina de manipulação, e compreende que tudo que defendeu, toda a sua devoção, toda a sua vida de sacrifício foi apenas um instrumento para alimentar o sofrimento coletivo. Finalmente derrotada, Crisanta cai de joelhos, exausta e despida de suas ilusões. Com isso, ela se retira, deixando o caminho livre para que o penitente siga em direção ao coração da catedral. Ele agora entende: destruir Escribar sozinho não basta. Ele deve confrontar as altas vontades e o próprio milagre para quebrar de vez o ciclo de sofrimento que devora Custódia há séculos. Ao entrar na catedral, o penitente sente o peso da fé e do sofrimento acumulados por séculos. As paredes estão cobertas de símbolos do milagre, e a atmosfera é densa, quase sufocante. No altar central, ergue-se Escribar, o líder espiritual de Custódia. Seu corpo é envolto em vestes sagradas adornadas com ferimentos ritualísticos que simbolizam penitências antigas, e sua aura emana uma mistura de autoridade e desespero silencioso. Escribar não é apenas um líder religioso, ele é o elo humano através do qual as altas vontades controlam Custódia. Cada ação sua, cada decreto, cada punição imposta ao povo é guiada por essas entidades. Ele acredita, em certo nível, que está protegendo o milagre, mas na verdade é apenas um instrumento, manipulando vidas para alimentar o ciclo de sofrimento que alimenta as altas vontades. Ao derrotá-lo, sua morte não destrói o milagre, mas quebra o elo humano que mantinha a população sob controle direto. Agora o penitente deve enfrentar a vontade superior, a manifestação final das altas vontades, que representa o verdadeiro núcleo do milagre e a fonte do sofrimento de Custódia. Final A. O penitente prova ser indigno. Ao tentar subir a montanha de cinzas, ele é tragado pelo próprio peso da expiação, engolido pelo pó e pelas ruínas do que restou do mundo. Deogracia se aproxima, silencioso e sombrio, e retira o capacete do penitente. Assim, sua penitência termina, não com glória,
mas com o silêncio eterno de um herói incapaz de alcançar a redenção. O eco de seu fracasso ressoa pelo reino de Custódia, lembrando que coragem sem preparação não basta para quebrar o ciclo do milagre. Final B. Após derrotar Escribar, Deogracias aguarda diante da montanha de cinzas, que outrora fora a árvore queimada, e instrui o penitente a subir para se conectar com o milagre. Lá, o penitente se senta no trono virado, ergue a espada meia-culpa e crava-a em si mesmo. Seu corpo se transforma em uma árvore retorcida, tornando-se o novo pai e filho do milagre, símbolo do ciclo eterno de dor e expiação. Final verdadeiro. Após derrotar Escribar de uma vez por todas, o penitente encontra as altas vontades, que o repreendem e o condenam, tal como fizeram com Ascribar. Mas o herói não recua. Ao lado de Crisanta, ele enfrenta essas entidades supremas, destruindo-as e encerrando enfim o ciclo do milagre. O penitente então encontra o retorcido, a manifestação última do milagre, que se desfaz diante de sua presença, como se agradecesse por sua libertação. A meia-culpa também criada pelo milagre se despedaça. O herói, enfim, morre, sabendo que sua ressurreição fora obra do próprio milagre, e é entronizado por Crisanta e Deogracias. As nuvens se abrem, e um coração gigante aparece no céu, contendo uma figura encolhida em posição fetal. Seu pulsar sugere que, embora o ciclo tenha sido quebrado, talvez a luta pela redenção nunca termine completamente. E assim, onde termina a jornada do penitente, é onde começa Blasphemous 2. O coração ainda pulsa, e um novo milagre desperta.